da esquerda, apesar de que não vamos falar boas notícias, porque a esquerda teve um péssimo resultado nas urnas neste domingo. Não só o Partido Socialista teve uma queda enorme, também o Bloco de Esquerda perdeu votos e vagas parlamentares. Por que isso aconteceu? Quem começa respondendo é o Valério Arcari. Bom, por muitas razões, nós estamos no calor dos acontecimentos e temos que dialogar mais com a esquerda portuguesa, evidentemente. Então, não somos tudólogos, né? Temos que... Vamos por aproximações. Tudo sugere que o Partido Socialista não foi capaz de preservar a hegemonia na sua área de influência. É possível que votos do Partido Socialista tenham ido para o Chega, mas o mais provável seria que votos do Partido Socialista tenham ido para a AD e que votos da AD tenham ido para o Chega, ou seja, mediações no processo. Mas elas, grosso modo, correspondem a uma direitização, e isso decorre do fato de que, na luta política ideológica, a esquerda ficou na defensiva. Não é possível derrotar os neofascistas exibindo simplesmente balanço do passado e tentando legitimar que, em outros períodos, como, por exemplo, durante a geringonça, houve um alívio social, econômico, de bem-estar maior do que a situação atual. O contexto é um contexto muito difícil. Veja, Vitor, 1 milhão de portugueses que estão entre 18 e 40 anos fugiram do país, e, ao mesmo tempo, 1,5 milhão de imigrantes chegaram, 500 mil, meio milhão são brasileiros, mas há um outro milhão que, na sua imensa maioria, vem do Sudeste Asiático. E esta não é uma migração como foi a dos ucranianos, que foi muito importante nos anos 90. Uma boa parte desses ucranianos que foram nos anos 90 voltaram. Outros se integraram e se inseriram plenamente. Esta migração do Sudeste Asiático é de jovens de origem muito popular, que falam em inglês rudimentar, que praticam uma religião diferente, não vêm em famílias, é uma migração masculina. E a direita criminaliza a migração. Houve aquilo que podemos chamar um episódio de um semi-pogrom, que teve muita importância antes do processo eleitoral, que foi simbólico. Num bairro de maioria imigrante, a polícia bloqueou uma rua e impôs uma revista com métodos militares a todos os que passavam, uma caça ao imigrante ilegal com métodos de Gestapo. Então, nós estamos diante de um quadro em que, embora o Pedro Nunes Sanches fosse historicamente da ala esquerda do PS, ele fez uma aliança com a ala direita contra o Costa, uniu os descontentes contra o Antônio Costa, que estavam à esquerda do Costa, estavam à direita do Costa. Isso limitou qual era o programa que ele podia apresentar. Do ponto de vista do Bloco, creio que o Bloco fez uma boa campanha eleitoral, fez um giro em torno de algumas prioridades, a defesa de um teto para os aluguéis, que é um drama social, porque Lisboa hoje está entre as capitais mais caras do mundo, e certamente a mais cara da Europa, o que é absolutamente escandaloso. Então, a defesa de um teto para os aluguéis. Mas o Bloco sofreu desgastes por parte que remetem a uma campanha terrível que foi feita contra o Bloco, porque o ano passado, como sabem, houve uma imensa redução da bancada parlamentar. O Bloco caiu de 19 para 11, depois para 5, portanto não podia manter o mesmo número de funcionários no aparelho do partido, e fez uma negociação com duas trabalhadoras, duas assalariadas do Bloco, técnicas do Bloco, que manteriam o seu emprego até dezembro, mas depois não, porque tinha ocorrido uma redução completa do orçamento do Bloco. Isso foi utilizado numa campanha midiática para dizer que a defesa que o Bloco faz dos direitos das mulheres é para fora, mas para dentro não é coerente. Isso produziu desgaste, explica uma parte do deslocamento do voto do Bloco para o Chega, que é uma esquerda mais europeísta, mais claramente alinhado com a NATO. O apoio, o envio de armas para a guerra da Ucrânia foi popular em Portugal.
E o Bloco, se no início defendeu a Ucrânia contra a invasão russa, depois começou a reconhecer que o conflito tinha uma outra dimensão, não era somente uma guerra de defesa nacional da Ucrânia, porque havia interesses da OTAN, dos Estados Unidos, da União Europeia, alinhadas com o governo Zelensky, e isto também produziu tensões. De qualquer forma, a questão de fundo é o giro à direita e o isolamento da esquerda, inclusive a esquerda mais radical, e a chave do drama histórico é que romantizar o passado não é bastante, é preciso fazer guerra ideológica contra a extrema-direita. Estamos aprendendo isso, processo eleitoral atrás de processo eleitoral, e deixa lições para o Brasil, Vitor. Deixa lições para o Brasil. Não vão ser as entregas somente do governo Lula que vão permitir uma vitória eleitoral contra o bolsonarismo. Há uma visão do mundo que está em disputa. E a xenofobia, o racismo, o machismo, o fascismo avança porque envenena ideologicamente os desesperados da terra e se apoia nos setores mais privilegiados. Câmbio. Obrigado, Valério. Passando a palavra para o Hugo Albuquerque. Em primeiro lugar, a gente tem um cenário em Portugal, a esquerda era muito forte, além do Partido Socialista ter uma força muito grande. Acho que o Valério, na segunda intervenção dele, colocou algo importante a dizer. O Partido Socialista de Portugal, ele não é uma agremiação de centro-esquerda lá muito radicalizada, muito pelo contrário, é dos partidos de centro-esquerda da Europa mais moderados, por assim dizer. Se a gente comparasse aqui com o Brasil, seria como o PSB da década de 50, que tinha a ala não radical, a ala do Mangabeira. É um partido bastante centrista, e ao longo do tempo dividiu bola com o PSD, ganhava as eleições, colocava os comunistas na berlinda, e com o tempo o Bloco de Esquerda surgiu ali como uma parte da esquerda radical que dividia a bola com o PCP, mas ambos os partidos, PCP e Bloco de Esquerda, tinham uma força grande. E os socialistas nunca quiseram nada com os comunistas, nem nada com o Bloco de Esquerda, salvo quando o PSD dá uma guinada à direita, em particular com Passos Coelho, e aí que se forma a chamada geringonça, onde comunistas e o Bloco de Esquerda apoiaram o Partido Socialista para evitar um governo que se colocava naquele momento como um governo radicalizado, um governo de cortes, até pior do que o de Montenegro. Em grande medida, o Partido Socialista foi obrigado a assumir determinados compromissos contra a austeridade com os partidos que lhe apoiaram, mas não compuseram governo, e esse Partido Socialista acabou favorecido por essa questão. Não é? Ele colheu os louros de uma vitória que não era exatamente dele, eram louros por êxitos que não estavam conectados, inclusive, às suas convicções. Porém, algo que se dá durante o governo longo de Antônio Costa é a construção de uma economia baseada no turismo, baseada na especulação imobiliária, que rendeu um bom crescimento econômico em Portugal, mas que teve impactos de médio prazo negativos para a população. Como o Valério colocou aqui também, a alta do custo de vida nas grandes cidades de Portugal. Então, isso cria um caldo que, junto com essas denúncias, por que as denúncias contra o Costa pegaram e não pegou exatamente contra o Montenegro? Porque a população de Portugal ainda está com paciência para ver o que o Montenegro vai fazer. De certa forma, hoje, o Partido Socialista e o PSD, mais do que nunca, eles compõem um campo liberal onde a diferença entre eles é relativamente pequena. E a votação desses partidos, ele acabou ficando igual do que a eleição que aconteceu há um ano. A diferença fundamental é que foram mais votos para o PSD. É claro que não é exatamente o mesmo eleitorado. O que os mapas eleitorais nos mostram é que, provavelmente, acho que a esquerda pode, nesse ponto eu discordo do Valério, ter perdido o voto diretamente para o Chega. E houve também, nesse meio tempo, a política onde o Bloco de Esquerda tomou a posição da NATO, da OTAN, na questão da Ucrânia, e o Partido Comunista Português, que tomou uma posição crítica à OTAN, apanhou pra caramba, da própria esquerda e do próprio Bloco de Esquerda. Tudo isso criou um caldo que favoreceu a extrema-direita a nadar de braçadas, sendo o partido que se colocava como uma grande oposição a tudo que estava aí, e diante de uma crise social que é real em Portugal, e de uma desunião das esquerdas, de uma falta de projeto, sobretudo do seu principal partido, que, como o Valério colocou, nem tenta algo como o Pedro Sánchez lá na Espanha.
E hoje a gente tem esse cenário de um parlamento fragmentado. Então é necessário que os partidos de esquerda de Portugal conversem, nem que seja para construir um bloco minoritário aí, ou logo, logo, todo mundo vai ter que se unir na cadeia. Isso que é um fato. Não é? Portugal já não tem mais aquele gás, nem aquele espaço de manobra que vinha da tradição da Revolução de Abril, isso já não sustenta uma gordura para a esquerda. Ou isso muda, ou esses partidos mudam, mas há problemas grandes ali. E há problemas que estão conectados com a OTAN, problemas que estão conectados com o papel da direita mais dura e da burguesia portuguesa, enquadrando essa esquerda que sempre teve mais espaço na média em Portugal do que em países outros ali da Europa. Obrigado, Hugo. Rose Martins, o que aconteceu com a esquerda portuguesa? Bom, os resultados, tanto para o Bloco de Esquerda como para a CDU, né, que é ali, os comunistas, foi um resultado muito ruim. O Bloco de Esquerda chegou a ter, eu estou procurando até o ano aqui, exatamente, em 2015, o Bloco de Esquerda chegou a ter 19 deputados. 19 deputados em 2015 e hoje eles têm 1. Eles tiveram um resultado pior do que os comunistas. Então, o Bloco de Esquerda vem, assim, também já numa tendência à queda, sem conseguir reverter. Em 2015, 2019, 19 deputados. Em 2022, 5. Em 2024, continua com 5 e caíram de 5 para 1. Então, um resultado muito ruim. Os comunistas caíram de 4 para 3. Então, assim, eu acho que tem também a questão mais específica do Bloco de Esquerda, porque os comunistas aí tiveram uma posição distinta, a posição em relação à guerra da Ucrânia pelo Bloco de Esquerda foi uma posição muito ruim. Uma posição de vai e vem, uma posição muito bamba, mas em que alguns momentos eu vi deputados do Bloco de Esquerda defendendo abertamente o envio de armas para a Ucrânia. E isso pegou muito mal, como tem pegado mal em vários países da Europa, e como as eleições para o Parlamento Europeu deixaram claro, pegou mal também em Portugal. E depois, para a reversão desse discurso, eu acho que isso pode ter sido um dos fatores. O PCP, não. O PCP já teve uma política totalmente contrária à guerra, porque o pano de fundo, apesar dessas nuances, dessas particularidades entre esses dois que a gente está tratando aqui, porque tem um outro partido, os Livres, né, que tiveram um leve aumento, mas também numa política muito estranha, defende o ecossocialismo, mas também o envio de armas. Mas, assim, em relação a desses dois principais, o Bloco de Esquerda e os comunistas, o resultado foi muito ruim. Eu acho que tem um deslocamento, não só do PS, mas também dos votos desse partido, aí para o Chega, justamente no que a gente tem discutido aqui no Opera Mundi em vários programas. Quem está conseguindo se articular de uma melhor forma para captar a insatisfação do popular. Portugal está vivendo uma crise de habitação fortíssima, uma crise também do Sistema Nacional de Saúde, né? E aí o Chega apresenta com as soluções muito fáceis para problemas complexos, que é a privatização, e eles estão conseguindo, com essa questão migratória, lamentavelmente, usar um grande espantalho para dizer, olha, a vida dos portugueses piorou porque aqui tem muito... O país está lotado de imigrantes pobres que vêm aqui, são violentos, o país está mais violento por conta dos imigrantes. O Valério mesmo falou aqui sobre aquele programa lá que foram cenas horríveis num bairro de Portugal. Enfim, esse é um discurso que está pegando, e a esquerda, olha só, a gente está falando de uma esquerda com posições... aqui dos comunistas e do Bloco de Esquerda, com posições contrárias a uma questão muito específica, que é a guerra, sem conseguir, de fato, conversar. Então, assim, esse resultado, que é muito ruim, principalmente para o Bloco de Esquerda, mais para o Bloco de Esquerda porque para os comunistas, porque a queda foi ainda maior, eu acho que também, no final das contas, ele reflete com quem está conseguindo captar essa insatisfação do povo português e dos trabalhadores portugueses. E eu acho que essa política